Este é um mapa do mundo. Quando você olhar de perto, você verá os 7 continentes, incluindo Ásia, Austrália, América do Norte e do Sul, África, Europa e Antártica. No entanto, este não era sempre o caso. Cerca de 300 milhões de anos atrás, a Terra não tinha 7 continentes. Ao invés disso, ela tinha Pangeia, o supercontinente do tamanho considerável, que foi cercado por Pantalassa, um único oceano. Até cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Triássico, a Pangeia era o único continente na Terra. Então, começou a se fragmentar. Pangeia foi dividida em 2 novos continentes, Laurásia e Gondwanaland, durante o período Triássico. O continente menor, Laurásia, migrou para o norte e eventualmente se separou no que hoje é conhecido como Europa, Ásia e América do Norte. O maior, Gondwanaland, foi dividido nos continentes modernos da América do Sul, África, Austrália, Antártica, subcontinente indiano e Península Arábica, que juntos formam quase 2/3 do continente moderno. Muitas pessoas não sabem que Gondwanaland também está dividida em outra porção, uma porção que levou 375 anos para os pesquisadores encontrarem, tornando-se o 8º continente do mundo que esteve esperando por eles debaixo do oceano durante todo esse tempo. Como este continente chegou a ser? O que antes habitava lá? Além disso, há quanto tempo ele ficou submerso? Junte-se a nós enquanto exploramos a nova descoberta insana dos cientistas de um continente sob o oceano. Abel Tasman estava em uma missão em 1642. O experiente marinheiro holandês estava certo de que o hemisfério sul tinha um continente enorme e ele estava determinado a encontrá-lo. Os europeus tinham uma crença inabalável de que deveria haver ali uma grande massa de terra, que eles chamavam de Terra Australis, para equilibrar o seu próprio continente no norte. Naquela época, esta região do mundo ainda era em grande parte misteriosa para eles. A fixação existia desde a época dos antigos romanos, mas só agora seria posta à prova. Tasman, portanto, partiu do porto indonésio de Jakarta em 14 de agosto em 2 pequenos navios e navegou para oeste, sul e depois para leste até chegar à ilha sul da Nova Zelândia. Não foi um bom começo para ele quando ele conheceu os habitantes de Maury, que se acredita terem chegado à área centenas de anos antes. No segundo dia, alguns deles partiram em uma canoa e bateram em um pequeno barco que transportava mensagens entre os navios holandeses. Mortos eram 4 europeus. O destino dos alvos dos europeus é desconhecido depois que eles dispararam um canhão em 11 canoas adicionais. E este foi o fim da expedição. Tasman deu ao trágico local o nome irônico de Murderers Bay, assassinos, e navegou para casa algumas semanas mais tarde sem ter sequer pisado neste novo continente. Embora ele tivesse pensado ter encontrado o grande continente do sul, obviamente não era o nirvana comercial que ele havia imaginado. Ele nunca mais voltou. A Austrália já tinha sido descoberta até este ponto, mas os europeus acreditavam que não era o continente lendário que eles estavam procurando. Quando eles mudaram de ideia, mais tarde foi dado o nome de Terra Australis. Tasman não tinha ideia de que ele tinha sido correto o tempo todo. Faltava um continente. Quando uma equipe de geólogos revelou a descoberta da Nova Zelândia, ou Te Rioamui, em Maury, eles fizeram manchetes. É aproximadamente 6 vezes o tamanho de Madagascar e se estende por 1,89 milhões de milhas quadradas, 4,9 milhões de quilômetros. A equipe declarou ousadamente que existem mais de 7 continentes, apesar do fato de que enciclopédias, mapas e mecanismos de busca há muito tempo mantinham existente apenas 7. Mas, como podemos ver agora, existem na verdade 8 deles, e o mais novo é o menor, o mais fino e o mais novo do mundo inteiro, quebrando todos os recordes anteriores. Apenas um pequeno número de ilhas, incluindo a Nova Zelândia, sobressaem das profundezas do oceano, prefazendo 94% dele. O tempo todo, ela estava escondida aí, sob a vista de todos, mas isso foi apenas o começo. O continente é misterioso e 5 anos depois, seus segredos zelosamente guardados abaixo de 2.000 metros, 2 quilômetros de água. Um dos maiores domínios marinhos do mundo foi liberado quando o continente foi finalmente revelado ao globo. Além da Nova Zelândia, o continente inclui a ilha Lord Howe e a Pirâmide de Ball, 2 territórios australianos menores, assim como a ilha da Nova Caledônia, uma colônia francesa conhecida por suas impressionantes lagoas. O explorador do século XVIII afirmou que esta última parecia não ser maior que uma canoa. A Zelândia era anteriormente uma parte de Gondwana, um supercontinente que uma vez cobriu todo o hemisfério sul e foi formado há cerca de 550 milhões de anos. Estava localizada em um canto do lado oriental, fazendo fronteira com vários outros países, incluindo a Austrália Oriental e metade da Antártica Ocidental. Então, cerca de 105 milhões de anos atrás, a Zelândia começou a ser arrastada, de acordo com especialistas, devido a um processo que ainda não entendemos completamente. Em comparação com a crosta oceânica, que normalmente tem cerca de 10 quilômetros de espessura,
A crosta continental é frequentemente de cerca de 40 quilômetros de profundidade. A tensão fez com que a Zelândia se tornasse tão esticada que atualmente sua crosta tem apenas 20 quilômetros de profundidade. O continente fino da bolacha eventualmente submergiu debaixo d'água, embora não completamente até o nível da crosta oceânica regular. Os geólogos reconhecem a Zelândia como um continente, apesar de ser fino e submerso, devido ao tipo de rochas que podem ser encontradas lá. Granito, xisto e calcário são exemplos comuns de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares encontradas na crosta continental, enquanto que o basalto é mais frequentemente encontrado no fundo do oceano. Mas ainda há muitas incertezas. O oitavo continente é especialmente fascinante para os geólogos e um pouco desconcertante devido ao seu início peculiar. Por exemplo, ainda não está claro como a Zelândia, que é extremamente fina, conseguiu manter sua integridade e evitar a quebra em muitos pequenos microcontinentes. Outra questão não resolvida é quando exatamente a Zelândia ficou submersa e se a terra seca alguma vez existiu lá. As cristas, que atualmente estão acima do nível do mar, foram criadas quando as placas tectônicas australianas e do Pacífico colidiram. O que viveu lá se torna uma questão como resultado disso. Gondwana, em si, foi o lar de uma diversidade de flora e fauna, incluindo os primeiros animais terrestres de 4 patas e, mais tarde, uma abundância das maiores criaturas que já viveram, os titanossauros. Também tinha um clima ameno e um alcance de 39 milhões de milhas quadradas, 101 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, seus restos preservados poderiam ser espalhados através das rochas da Zelândia. Os restos de vários animais terrestres fossilizados foram descobertos na Nova Zelândia nos anos 90, incluindo a costela de um dinossauro gigante de cauda longa e pescoço longo, um saurópode, um dinossauro herbívoro de bico, um Ipsilophodonte, e um dinossauro encouraçado, um anquilossauro. Os animais terrestres fósseis são incomuns no hemisfério sul. Então, em 2006, cerca de 800 quilômetros a leste da Ilha Sul, o osso do pé de um grande predador, presumivelmente um tipo de alossauro, foi encontrado. É importante notar que todos os fósseis foram criados depois que a Zelândia se separou de Gondwana. Estas ilhas podem ter sido como santuários, enquanto o resto da Zelândia foi afogado como está agora. Portanto, isso não implica necessariamente que havia dinossauros vagando pela maior parte da Zelândia. Rupert Sutherland, um professor de geofísica e tectônica da Universidade Victoria de Wellington, diz que há uma longa discussão sobre se é viável ter animais terrestres sem terra contínua e se eles teriam se parecido sem ela. O kiwi, um pássaro desajeitado sem voo, com bigodes e penas que lembram pelos, era um dos residentes mais estranhos e adorados da Nova Zelândia, acrescentando complexidade ao enredo. Estranhamente, seu parente mais próximo não é considerado o moa, que pertencia ao mesmo grupo de Hétites e vivia na mesma ilha até sua extinção em 500 anos. Ao invés disso, os cientistas acreditam que o seu parente mais próximo é a ave-elefante ainda maior, e perseguia as florestas de Madagascar até 800 anos atrás. Os cientistas agora pensam que ambas as aves descendem de um único ancestral que viveu em Gondwana como resultado da descoberta. Levou 130 milhões de anos para que ela se desintegrasse completamente. Mas, uma vez que o fez, deixou para trás pedaços que se tornaram América do Sul, África, Madagascar, Antártida, Austrália, Península Arábica, o subcontinente indiano e a Zelândia. Segue-se que pelo menos alguns dos agora submergidos Zelândia podem ter ficado acima do nível do mar durante todo o tempo, exceto que todo o continente, talvez até a Nova Zelândia, acredita-se que tenha estado submersa há cerca de 25 milhões de anos. Assumiu-se que todos os animais e plantas colonizaram depois. Então, o que aconteceu? Embora seja impossível reunir diretamente os fósseis do fundo do mar da Zelândia, os pesquisadores começaram a perfurar em suas profundezas. Os fósseis que ocorrem em mares extremamente rasos são os mais úteis e distintos. Existem zilhões e zilhões de pequenos e minúsculos fósseis que são distintamente diferentes, e é por isso que eles deixaram registro. A forma da Zelândia é outro enigma não resolvido. Há 2 características em um mapa geológico da Nova Zelândia que se destacam particularmente. Um limite de placa que corre ao longo da Ilha Sul e é tão significativo que pode ser visto do espaço é um deles, e é chamado de falha alpina. A segunda, que a geologia da Nova Zelândia é estranhamente dobrada, assim como a geologia de todo o continente. As placas tectônicas do Pacífico e da Austrália colidem, dividindo ambas ao longo de uma ilha horizontal. As fitas de granito anteriormente contínuas não mais se alinham e agora estão praticamente em ângulos retos, como se alguém tivesse agarrado a metade inferior e a torcido neste local preciso. Que as placas tectônicas se deslocaram e, de alguma forma, as dobraram para fora de forma é uma explicação óbvia.
mas os detalhes precisos de como e quando isso ocorreu permanecem um mistério completo. Há muitas maneiras de interpretar isso, mas ainda há muita coisa que é desconhecida. De acordo com Sutherland, é improvável que o continente venha a revelar todos os seus segredos em breve. Quando tudo está a 2 quilômetros debaixo d'água e as camadas que você precisa amostrar estão 500 metros abaixo do fundo do mar, ele diz, é bastante desafiador fazer descobertas. Explorar um continente como esse é bastante difícil. Portanto, enviar navios para áreas de pesquisa simplesmente requer muito tempo, dinheiro e esforço. Mesmo que nada mais, a existência do 8º continente no mundo prova que quase 4 anos após a exploração de Tasman, ainda há muito a aprender. Vamos saber o que você pensa sobre esta descoberta na seção de comentários abaixo.